Vampiros são monstros que usam capa e sugam sangue humano, e nosso prota é um descendente desses vampiros, mas é um otaku de carteirinha. Por isso, não se imagina saindo dali para ir ao Ninjenkai para sugar sangue, e vive no Makai, um mundo dos demônios, e seus ancestrais costumavam ser Darks, que sugavam sangue, mas o sol de Ninjenkai é muito forte, e precisa de dinheiro para ir lá. Além do mais, é muito suspeito, então seu celular toca, com seu subordinado na linha, dizendo que conseguiu uma mulher humana, mas sem querer parou no mundo deles, mas não sabem o que fazer com ela. Então nosso prota apenas diz para trazer ela para ele, e o Makai é dividido em várias áreas, sendo ele responsável por uma delas, e sempre age sério, mas ainda não se tocou que vai conhecer um humano, ficando todo envergonhado, e acaba vestindo algo bem peculiar, e nesse momento a garota aparece, e o coração dele está quase saindo, estando muito diferente do comum, como se ele tivesse hesitado, mas vem alguém vendendo algo na área dele, e vão tirar satisfação, então ele pede para ver o chefe deles, mas como ele está ocupado agora, irá forçá-lo, e nesse momento ele está se divertindo muito conversando com ela, então seu subordinado liga para ele atrapalhando a conversa, mas ele só fala para eles se virarem, já que sempre aparece gente atrás de sua cabeça para virar o chefe, e aquela garota ainda acha que está em um sonho, e que ele deve ajudar eles, mas ao olhar para os olhos dela, por um instante quis sugá-lo, e diz que achou ela muito bonita, querendo protegê-la, e fará qualquer coisa que ela pedir, por isso foi ajudá-los, mas ele não entende por que mentiu, e na frente daquele vendedor ficou pensando por que não sugou ela, e só vai andando até ele, sem possuir nenhuma fraqueza de vampiro, e apenas explode seu coração, então volta para o seu quarto, pensando que vai sugar seu sangue, mas não por ser um vampiro, e sim por vontade própria. Mas quando volta, encontra uma das plantas daquele vendedor, que parece que comeu a garota, mas encontra sem suas roupas, sem entender de quem é aquele esqueleto, e agora não sente mais nada por ela, então seu subordinado diz que ela virou uma fantasma, já que morreu no Makai, que deixa ele bem deprimido, achando que não verá mais como uma humana, mas ele não irá desistir assim, e irá trazê-la de volta à vida, jurando por seu sangue, e ela ainda está tentando se acostumar em estar morta, com o prota guardando seus ossos em qualquer lugar, e nem aí para a roupa que ela está usando, ignorando ela totalmente, e nos olhos dela é apenas um desempregado, e seu nome é Fuyumi, e para revivê-la, está pesquisando em mangás, achando que a solução são as esferas do dragão, mas no meio disso, ela se lembra de como parou ali, sendo através de um portal, sendo a cortina negra, que aparece quando um mago usa para transitar entre Makai e Ninjenkai, e como não pode ignorar isso, irá com ela, já que faz um tempão que quer ir lá, mas antes de irem, precisam de uma checagem, indo até um bar, dizendo que quando ela voltar, não será mais humana, e um bichinho serve uma breja para eles, então ela começa a se esfregar nele, e o prota pede para a checagem se ela pode ir ao Ninjenkai usando a magia do terceiro olho, ficando muito brilhante, descobrindo que ela era humana, e que agora tem uma forma instável, podendo ir para Ninjenkai, mas não por muito tempo, e ele irá com ela, mas se descobrirem que o chefe foi embora, pode causar grandes problemas, e Deco aparece com o cara querendo entrar em seu grupo, mas como se ele sair pode acontecer uma guerra, irá renunciar a essa área e deixará Yoshida, que acabou de conhecer, como novo chefe, e como tem um hábito de se tornar quem quer ser, nessa forma pode tomar conta da área por ele. Agora pode ir ao Ninjenkai, mas precisam dar boas-vindas ao Yoshida, e já desce um copão de breja e vai no banheiro, deixando Fuyumi sem saber se ele é capaz de revivê-la, mas Deku diz que ele sempre consegue o que quer, também causando um pouco de problemas para as pessoas, e nunca viu ele tão decidido em fazer algo. O prota está animadão, que seu sonho finalmente irá se tornar realidade, estando 100% preparado para ir ao mundo humano, e acabam parando no quarto dela, algo que é muito comum, sendo a única coisa que faz é estudar, e agora irá até a escola dela, se fazer de um novo aluno, e seu pai aparece querendo saber o que ela estava fazendo, e quem é aquele garoto, já que ela não foi para a escola no outro dia, e com uma borrifada faz o seu pai achar que tá tudo certo, já que os vampiros podem controlar humanos que já morderam, e diluiu isso em spray, sendo isso tipo sua saliva, e está animadão com aquele sol, e Fuyumi triste por não ser mais humana, então o prota irá explicar como demônios se viram ali, e que humanos temerem demônios ficou no passado, está animadão com tudo, e como foi borrifando em qualquer um, ninguém acha nada estranho, com o prota aproveitando cada segundo, e quando Fuyumi foi falar com suas amigas, percebeu que estava distante delas, e que estão com lembranças que não foi ela que viveu, que faz parecer que existe um que não é ela, mas o prota aparece, e ela não entende porque ele saiu borrifando em todo mundo, mas ela tem que entender que virou um demônio, então ela pede para fazer todos voltarem ao normal, e que prefere sumir, sendo por isso que fantasmas desaparecem, já que sem resistência os demônios não podem manter sua existência, mas como sabe que ela não quer sumir, morde seu dedo, e não fez isso por maldade, e assim logo voltará à vida que tinha, e ninguém saberá que ela morreu,
mordeu, dizendo para ela lamber seu sangue, já que assim seu corpo volta ao normal. Mas sua magia é forte demais para ela, e ele não acredita que disse isso para ela, já que quando vira humana irá chupá-la, e não sabe porque não sente vontade de chupar outros humanos, e precisa revivê-la logo. Mas antes precisam voltar ao Makai, e na casa de Fuyumi, ela não faz ideia de onde sua mãe está, e seu pai nunca contou, e ao entrar no quarto encontra uma garota pulando, e Yoshida está adorando o quarto do prota, por isso ela ficou sabendo que ele não está lá, sendo ela, Bell, a dona da cortina negra e usuária de magia espacial, e que ele acha que ela fez isso de propósito para tomar seu território, mas ela nem o viu, tendo a habilidade de criar um espaço em qualquer lugar, sendo seu hobby caçar tesouros, deixando os dois perdidos, estando indignada que usaram sua cortina sem permissão, e cobra 30 milhões de ienes, se não irá vender a informação que ele deixou em seu território, e joga ele para algum lugar, já que só precisa de uma armação para fazer os outros sumirem, deixando Fuyumi muito assustada, mas Bell não irá vender aquela informação, e fará ele trabalhar ameaçando Fuyumi, e quer que ele pegue um objeto, e vai contar um segredo para Fuyumi, sendo que não consegue pegar na sua cortina. O prota acabou parando em uma loja de roupas demoníaca, e quando diz que foi buscar o objeto, o recepcionista já mostra para ele, e Bell não armou a cortina, e sim a pessoa que roubou ela, por isso está atrás da pessoa que roubou, e como sabe que quem a roubou foi alguém poderoso, fará dele seu marido se o encontrar. E o recepcionista mostrou a cueca mais top de todas, uma que nunca rasgou, e como a cueca escolhe seu dono, só o homem mais forte pode obtê-la. Então devem lutar para conquistar a cueca, mas só com o olhar do prota consegue deixar ele paralisado, e em um soco acaba com ele. Então irá levar a cueca, mas Bell não quer isso, então ele irá acabar com Bell, mas ela só estava testando ele, e também aprendeu que Fuyumi é uma boa garota, já que contou para ela que não foi ele que roubou a cortina, e Bell conhece um jeito de revivê-la, que viu em um livro, mas vendeu ao oeste do Makai, no território do Wolf. Se está assistindo até aqui, se inscreva-se para mais conteúdos assim. Wolf está lutando em outro território, sendo um demônio que deixa a força falar por ele, mas estão mais focados em Fuyumi, e Bell acha que vai ser fácil. Ele conseguiu o livro, mas eles eram amigos de infância e hoje são chefes, sendo mais fácil de ir lá usando os poderes de Bell, e como ela não quer, irá forçá-la. E no Makai todos estão se divertindo, com Yoshida esculachando o prota, mas ele acabou ouvindo tudo, estando totalmente destruído, já que deu um soco em si mesmo, e com um arzinho do Makai já ficou melhor, e irá levar aquele projeto de esquilo para o oeste de Makai, e Bell está vendo tudo isso, já que ainda acha ele suspeito, já que esconde um poder enorme, e quer confirmar se ele é forte o bastante para roubá-la, e eles já se preparam para ir para o território de Wolf, e ele nesse momento não está no seu território, sem querer ir de carruagem, mas conseguem convencê-lo falando que tem garotas esperando, e com o nosso prota, o esquilo está desesperado, mas está quase chegando a vez dele, já que ele deve guiar eles, e tem que conseguir para não sair vomitado, mas por seu azar bateram de frente com Wolf, e com seu bastão dividiu em dois, mas o prota apenas parou em cima do seu bastão, e os subordinados de Wolf compraram os pombos com dinheiro para pagarem o que ele destruiu, mas em vez dos dois lutarem, apenas se cumprimentam, parecendo ser bons amigos, e no território do prota, sem querer, sua cópia quebrou seu brinquedinho, e o prota foi direto ao ponto para o Wolf, mas o território dele é gigante, e para ajudá-lo quer receber algo em troca, então irão fazer um desafio, mas se o Wolf ganhar, quer Fuyumi, já que ficou caidinho por ela, mas logo depois ela vomita, e o desafio dos dois é boliche, com certeza que não vai perder, pois vai fazer sua maior vigarice, e como o Wolf utiliza força bruta, apenas vai movimentar a bola e os pinos, mas o boliche dele é diferenciado, um que parece bastante com boxe, mas só parece mesmo, e quem será a Ring Girl? Será Fuyumi, com um uniformezinho daqueles, deixando o Wolf animadão, também querendo protegê-la, e até agora Yoshida está tentando conseguir dinheiro, mas seu conhecido apostou tudo numa luta, e o prota só toma um socão, e como o chão estava fresquinho, decidiu ficar um pouco lá, mas começa a ser espancado, já que não é páreo em combate corpo a corpo, e pode se recuperar usando os poderes vampíricos, mas não vai conseguir acompanhar isso, sendo feito de saco de pancada, mas durante esse tempo o mordeu, e está se curando usando magia de Wolf, por isso está inteiro, e Wolf cansado conseguindo deitá-lo, e se ele levantar, irá explodir seu coração, mas isso deixou Wolf bem curioso, querendo saber o que ele tanto quer, a ponto de fazer ele se transformar, então admite que quer fazer ela voltar a ser humana, mas ele normalmente só se preocupa com seu próprio bem, e sabe que ele quer fazer algo a mais, então usa seus poderes vampíricos, algo que ele diz odiar ser, mas usa seus poderes na hora do aperto, e sabe que ele quer seu sangue, e pergunta se ele acha que é ele mesmo antes de ser um vampiro, e quando ele ia matá-lo, Fuyumi atrapalha dizendo que eles são amigos, então Bell aparece falando que os dois perderam, e joga eles para algum lugar, e Yoshida
acabou ficando sem dinheiro e só lutaram boxe porque Bell disse que ele iria roubar e está manipulando eles. E aparece dando o livro para eles, sendo a melhor manipuladora BR. E até agora Fuyumi está chorando, só se tocando agora que saíram do ringue. E os dois são burros e não sabem ler. E quando Bell tenta ler, percebe que tudo está em um anagrama e precisam trocar cada palavra e recriar o texto. Então deve ser mais fácil perguntar para quem fez o livro, que vive em Acropole, onde os só demônios de elite moram, sendo ele, Braz, o irmão mais velho do Prota, alguém que ele não suporta. E aquele lugar é um lugar exclusivo, onde apenas reis demoníacos que conquistaram todos os territórios podem morar ali. Também onde fazem todas as regras, onde pessoas comuns não podem ir, mas o Prota pode, por ser um vampiro de uma linhagem nobre, mas não sabe como encarar ele, já que fugiu de casa, que deixa o Wolf muito bravo, achando que ele vai desistir só por causa do seu irmão, e que ele tem que ir até o fim, mas Bell terá que levá-lo até lá, e se ela não ajudar, fará ela chorar com gosto, então Wolf irá cuidar de Fuyumi na ausência dele e taca ele pela cortina, mas como não estava conectado em nada, parou no quarto de Bell, onde ela mora, e os subordinados de Wolf trouxe roupas para eles, mas como foi seu subordinado que escolheu, diz que está ruim. No quartel de Bell, ela também irá tomar um banho, deixando ele com um mau pressentimento, e o esquilo diz que lobisomens também são demônios nobres, mas diferente do Prota, ele foi abandonado por não ser de sangue puro, que deixa os dois muito emocionados, e Fuyumi irá rezar para ele virar um nobre. No quarto de Bell, ela está mostrando muito do corpo, e vai beber uma breja com ele, e já percebeu que ela está testando ele, tudo isso porque ela tem suas suspeitas, mas confirmou isso na briga com Wolf, e que ele está escondendo algo, uma coisa que quer ver muito, deixando ele bem intenso, e ela aliviada por ele não querer só o sangue de Fuyumi, mas ele faz ela voltar ao assunto, e diz que ele tem um fluxo sobrenatural de magia vazando de um baú trancado, e quer ver o que tem dentro dele, mas só seu irmão tem a chave, e sempre dizia que iria destravar no seu potencial, com experimentos muito pesados, dando lembranças para ele, já que seu irmão queria matá-lo, e os estudos dele eram só um pretexto para matá-lo, e um dia foi direto com ele, já que tinha terminado sua porção, e não precisava mais matar ele, mas aquela bala ficou presa em seu coração, mantendo seu poder mágico travado, e em sua pesquisa sempre foi para selar seu poder, e essa bala está presa até hoje, então como agradecimento ia pagar um rango para ele, mas ele acabou ficando intrigado no celular dela, e ela percebeu que ele não é o ladrão, mas ficou muito mais interessada nele, e irão amanhã, mas antes irá lutar contra ele, e irá fazer ele admitir a derrota sem lutar, e rapidamente ele desistiu, já que percebeu que não iria sair dali, e com seu poder liberado, também pode roubar a magia dela, irá caçar ela onde quer que esteja, deixando ela muito envergonhada, e levou ele para comer sushi, e com o elogio ficou toda caidinha, mas não pode se apaixonar por ele ainda. No outro lado, Fuyumi acabou dormindo no sofá, e quando Wolf foi levá-la para a cama, percebem que ela está sumindo, e o Prota já chegou no Acropole, mas não parece estar muito afim de tirar a bala, então qualquer coisa irá criar uma situação para fazer ele tirar, mas enquanto ele tentava entrar no castelo escondido, Liz o encontrou, e o Wolf está correndo para encontrar um cara que entende fisiologia demoníaca, sendo ele Frankenstein, mas também meio louco das ideias, e Liz está atacando o Prota igual uma louca, dizendo que é a desgraça da família, também sendo sua irmã, e acha que ele cuspiu a bondade do irmão deles, e que esperou muito tempo para julgá-lo, e terem o mesmo sangue é o seu pecado, que faz ele perceber que tem péssimos irmãos, sendo ela, a carcereira Liz, o jogando na pior e maior prisão do mundo demoníaco, sendo a caixa de brinquedos da Liz, e em sua cela tem um botão que ao apertar uma parede se levanta, sendo o botão do desafio. Se assistiu até aqui significa que está gostando, então deixa aquele like maroto para a parte 2 desse anime, mas sempre que apertava o botão, perdia, e se continuar assim vai morrer antes de poder salvar Fuyumi. No outro lado, o Frankenstein descobre que tem outro demônio dentro de Fuyumi, possuindo 2 tipos de magia, que significa que ela está sobrecarregada, já que não é capaz de absorver uma essência do estilo vampírico, e pode ter potencial de enfrentar ele, podendo ter magia suficiente para tomar o controle do vampiro, e até agora o Prota está tentando ir contra aqueles zumbis, e no meio do café da Liz, seu irmão aparece querendo saber por que ela está nervosa, já que ela colocou um intruso na prisão, sem falar com ele, e quer saber o que está escondendo, e por seu azar, aqueles zumbis aparecem. Fuyumi tem a capacidade de coexistir com a magia de outra espécie, e nesse momento, pode até se transformar em vampira, e diz que o único jeito dela viver é sugando completamente o Prota. Braz descobriu sobre o Prota e atirou balas de regeneração nele, então ele vai direto ao ponto, e pergunta sobre o livro, e como no outro lado ninguém sabia o que fazer, Bell aparece sabendo que Frank não está contando toda a verdade, e que tem outro jeito de salvá-la. No outro lado, Braz, o que ganha se ajudá-lo, querendo saber
saber quem é a mulher. Até Rhino, algo muito estranho de se ver, mas Liz não consegue aceitá-lo por ser fraco e se acha útil diferente dele, também superior, mas ela está errada, algo que deixa ela triste, por sempre tratá-la de um jeito especial e que quando ele foi embora pensou que receberia sua atenção e só foi ver ela por causa dele. Mas como agora o Prota sabe conversar, irá ajudá-lo em troca de um favor e descobriram que para salvar Fuyumi podem transformar ela em um fantasma puro. E não falou nada porque criou algo terrível, algo que pode significar a extinção dos demônios, sendo um demônio artificial, a Kim sendo a maior criação dele, possuindo até magia espacial. Então Wolf irá lidar com isso, já que está no seu território, e só irá curar ela se cuidar de Akin, que nesse momento está atrás de novas partes de corpo e evoluindo, e algo precisa ser feito, podendo apenas tirar a bala em seu peito, algo que deixa ele irritado por ter tentado matá-lo. Mas Brass mostra algo a ele, algo que ele fez, que era um rocha de metros, e no lado do Frank, deram algo para ela não sumir ainda, e Wolf já se preparou para ir contra Kim, e possui só 12 horas. Agora no lado dos demônios, Brass pergunta se ele lembrou de como tentou impedir seu potencial e teve um sucesso, mas também um fracasso, e ele era muito poderoso, mas sempre desmaiava, parecendo que não usava seu poder por escolha, e se continuasse assim iria morrer. Por isso restringiu seus poderes, e agora ele já pode conter aquele poder, então poderá mostrar seu verdadeiro poder, mas ele não quer isso, já que vai ter que enfrentar aquele bicho e só quer saber como reviver humanos. Então ele manda Liz chamar os zumbis para matar o Prota, já que as negociações falharam. Já no outro lado, Wolf parou em outro território, encontrando aquele monstro, e como o Prota não tinha mais opção, tirou a bala dele forçadamente, e quando os zumbis foram para cima dele, só com seu olhar os matou. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse anime baludo, se inscreva-se para a parte 2. Valeu e até a próxima.